Olá, tudo bem? Eu sou a Samanta, meu colega Paulo César, e nós somos mestrandos do Profmat da Universidade Federal de Rondonópolis, e hoje a gente está aqui na 15ª semana de matemática. E o tema que a gente vai trabalhar é o ensino da homotetia com auxílio do GeoGebra. Uma introdução. Estar em sala de aula é um desafio diário e constante. E quando se fala em ensinar matemática, esse desafio é ainda maior. No intuito de tornar esse processo menos árduo para os nossos alunos, nós, enquanto professores, temos que buscar ferramentas para facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, utilizar softwares nas aulas de matemática é uma das inúmeras ferramentas que pode tornar as nossas aulas mais significativas. Esse artigo tem como objetivo trazer um pouco da nossa vivência em sala de aula com o uso do GeoGebra na aula do ensino de homotetia. Tema este que, quando trabalhado sem o auxílio de um software, é bastante abstrato, de difícil entendimento. Daí a gente teve a ideia de ensinar e planejar e preparar uma aula para ensinar a homotetia a com o auxílio do GeoGebra, para ensinar de uma forma visual. E o nosso trabalho é baseado, vai ser desenvolvido nesse sentido. O GeoGebra ele foi criado pelo Dr. Marcos, na Flórida, na Atlantic University, em 2001. Ele é um software de matemática e ele é gratuito. Qualquer pessoa, professor, aluno, pode baixar ele gratuitamente pelo Google. Os alunos também conseguem baixar o aplicativo no celular. E a gente sempre pede os alunos para estar baixando no celular, porque às vezes a gente quer trabalhar alguma coisa, visualizar algo que eles não estão conseguindo ver, então torna bem dinâmica a aula. Então, assim, a gente usa bastante o aplicativo durante as aulas, e a maioria dos alunos, eles têm o aplicativo baixado no celular, mas é importante frisar que alguns alunos não têm celular. Então, quando isso acontece, a gente já pede que sente um do lado do outro, e nessa época de pandemia, mantendo o distanciamento para poder estar usando junto o celular e não ficar prejudicado. E o GeoGebra também ele é utilizado tanto na educação básica quanto na educação superior. E ele é um aplicativo muito amplo e muito completo. E aí a gente trouxe aqui para vocês uma definição da homotetia, que é o que foi trabalhado com os nossos alunos por Alves, em 2009. Então, a homotetia é um processo que amplia ou reduz uma figura, né, a partir de um ponto fixo, e esse ponto fixo a gente chama de polo, certo? E uma constante de proporção, que é a razão de semelhança. Então, nossa figura ela pode ser ampliada ou reduzida através desse ponto, né, fixo, e determinadas razões de semelhanças, e a gente geralmente chama essas razões de semelhanças de K. E na homotetia, preserva-se os ângulos, né? Os lados serão proporcionais das figuras homotéticas, e essas retas geradas da homotetia, do polígono, da figura que seja, elas serão paralelas. Daí, o que, que a gente fez? Então, primeiramente, nós trouxemos o conteúdo para os alunos, fizemos uma apresentação com os de data show, do que era homotetia, quais eram os conceitos principais que eles precisavam saber. Nós apresentamos a definição de homotetia e eles já são familiarizados com o GeoGebra. Então, nós propomos, depois de ter explicado para eles o que era, como que foi, esse trabalho ele foi aplicado para uma turma de 9º ano, né? E aí, quando a gente fez essa introdução do conteúdo, nós partimos para o GeoGebra. Então, nós começamos a fazer a construção lá do ponto inicial, marcamos um ponto O, depois, inicialmente, a gente definiu lá um polígono, um triângulo, e aí a gente traçou retas que passavam pelos vértices do triângulo, passando pelo polo, né, pelo polo O, e aí depois a gente criou K, a constante da razão de semelhança, e a gente colocou ela variando de um valor negativo até um valor positivo, para eles verem o que, que aconteceria. E aí a gente tem uma função no GeoGebra que quando clica em homotetia e clica no polígono e no ponto, já consegue colocar essa razão de semelhança. E a gente colocou K
e aí começou a ter a razão de semelhança. Então, assim, a gente foi fazendo com eles, primeiro a gente fez com triângulo, depois a gente fez com quadrado, depois a gente fez com pentágono. Então, a gente foi fazendo a construção com vários polígonos, para eles irem percebendo e fomos mostrando a razão de semelhança, para eles ir percebendo o que acontecia com a homotetia, né, que é como se fosse uma luz que ia aumentando e diminuindo de acordo com que aumentava essa razão de semelhança, e que quando ia para a razão negativa, essa figura homotética, ela se invertia, então ela continuava tendo a razão de semelhança, mas ela tinha um processo de reflexão, ela ia para o lado contrário do polo. E foi assim bastante rico com os alunos, porque a gente percebeu a interatividade deles, né, as perguntas, quando eles não entendiam, eles pediam para voltar, para ver o que fazia. Então, assim, foi muito produtivo, foi muito legal. E aí aqui a gente tinha trago também, perguntamos uma coisa lá na hora que eles gostavam, e aí alguns disseram que gostava de anime. Então, quando eles disseram que gostaram de anime, a gente pesquisou ali no Google um anime, colocou ali e fez o processo para eles perceberem também que poderia ocorrer com qualquer figura, não simplesmente com triângulo, com quadrado, ou qualquer figura a gente consegue fazer o muteti através dela. Então, a gente trouxe um pouco para o cotidiano do aluno. A gente também falou da questão do zoom, né? Para eles entenderem a razão de semelhança da homotetia, do zoom, de aumentar e diminuir uma figura, e foi bem legal. A gente propôs como desafio para os nossos alunos eles criarem as homotetias nos celulares. Então, depois que a gente explicou o conceito, depois que a gente apresentou, depois que a gente fez o passo a passo com eles no GeoGebra, a gente pediu que eles fizessem. Então, eles mesmos pegaram celulares depois de toda a aula e começaram a fazer as homotetias. Então, a gente percebe que os alunos entenderam o conceito, né? Porque eles conseguiram desenhar a figura, depois eles passaram pelo ponto O, criaram a razão de semelhança. Pode perceber que essa aluna aqui até criou duas figuras homotéticas da inicial. O nosso outro aluno criou uma faca, então ele queria fazer uma faca. Deu bastante trabalho, ele demorou assim, uma parte bem grande da aula, mas a gente percebe que ele conseguiu fazer o controle deslizante, que ele entendeu o processo. Então, assim, foi muito rico, porque a gente percebe o quanto eles se interessaram pelo assunto, o quanto foi dinâmico, a gente foi discutindo, mostrava as retas paralelas. Então, assim, o GeoGebra torna a aula mais dinâmica, tá? Torna a aula mais prática. E isso fica bom, porque eles se interagem, né? Eles interagem bastante. Aqui foi durante a aula, os alunos interagindo. Então, assim, eles construíram, né, durante a aula, nos seus celulares. E depois a gente passou uma atividade em folha, para eles fixarem aquele conteúdo. Então, nós entregamos uma folha com questões sobre homotetia, e aí eles resolveram essa folha no caderno, e a gente concretizou aquilo que a gente primeiro viu o conteúdo, depois a gente praticou, né, no GeoGebra, e a gente fechou a atividade com essa folha impressa, e foi muito produtivo. Ok. Como foi o resultado? Uma avaliação, a gente fez uma pequena avaliação de como foi esse trabalho. E foi possível perceber, até pelas imagens que a gente disponibilizou e outros que os alunos enviaram, o quanto eles gostou desse formato, o quanto eles ficou motivado para participar. E foi possível perceber o quanto importante é utilizar um software como o GeoGebra para o ensino da geometria e em questão da homotetia. O quanto é importante modificar esse formato da sala de aula, deixar aquele formato de utilizar apenas o quadro e passar a utilizar essas novas tecnologias. E foi notório o interesse dos alunos e a participação deles. E fica o aprendizado, né? E para a gente desenvolver outras aulas com outros temas relacionado ao uso da tecnologia, porque é algo assim muito interessante que traz bastante conhecimento. Fica aqui o nosso agradecimento ao professor Dr. Haroldo, que contribuiu bastante com o nosso trabalho, incentivou para participar da semana. Fica o nosso agradecimento a ele e a quem esteve conosco até aqui, o nosso muito obrigado. E qualquer dúvida ou sugestão, os e-mails estão aí
e pode entrar em contato, a gente vai estar respondendo, tirando as dúvidas ou alguma sugestão. E é isso. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigadão. Até a próxima.